totalmente aberto para conversar e para dialogar. Bom dia a todas, mães, pais, meus alunos aqui. Bom dia, agradecer aqui a diretora Jurema, aos professores, né, por esse convite de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse momento difícil, né, que a gente está passando. Então, como o professor Bruno falou, o professor Everton falou, a gente tem uma preocupação enorme com a mensagem que a gente vai passar para vocês, da verdadeira intenção, né, do governo aqui, do prefeito Bruno Covas, em relação a essa política que é adotada aqui no município de São Paulo. Então, eu volto só um pouquinho para falar. Eu sou do tempo da escola pública, estudei escola pública. Atualmente eu sou servidor público, prestei concurso, sou servidor público, estou como vereador aqui. Nós estamos na nossa segunda semana aqui como vereador de São Paulo, e essa aqui é a primeira escola que a gente está vindo exatamente falar. Nós estamos indo falar nas comunidades, mas dentro de uma escola é a primeira escola que nós estamos voltando aqui para falar sobre esse movimento de paralisação. Então, eu sou da escola, eu estudei minha formação toda na escola pública, e do tempo que a escola pública era um modelo. Nós tínhamos lá, quem estudava na escola pública era a escola de excelência, e quem não ia bem, não conseguia passar nas matérias na escola pública, que era bem puxada, com os professores valorizados, né? O tempo do professor muito valorizado, os alunos que não conseguiam acompanhar, eles iam para a escola particular, então, os pais tinham que pagar uma mensalidade, e a escola era mais fraca e o aluno acabava passando as matérias. Então, de lá para cá, isso veio mudando, e o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um interesse econômico, interesse das empresas de educação, escolas, né, os empresários desse setor, que fazem um lobby incrível, muito forte, para que as escolas sejam terceirizadas. Cada um de vocês, cada um de nós pague uma mensalidade para o seu filho estudar. E para fazer isso, eles precisam o quê? Eles precisam destruir o conceito de uma escola pública, né? Uma escola pública de qualidade que seja modelo. Então, a gente precisa falar. Nós temos ali, mas eu vou falar, e o professor Everton também falou, da política salarial que vem acontecendo aqui de vários governos, não é só desse não, já vem de um tempo para cá. E nesse governo aqui, com o início do governo Dória, né, que chegou aqui em São Paulo, cortando tag, cortando leite, oferecendo ração, né, a farinata que ofereceu para as escolas públicas. Então é um descaso total com a escola pública e com os seus servidores, né, com a valorização dos profissionais. E aí, dando sequência a essa linha, no município de São Paulo, a gente tem uma dívida aqui no município de São Paulo, uma dívida enorme que chama dívida ativa. É uma dívida que a prefeitura cobra as grandes empresas, e as grandes empresas não pagam seus impostos. Nós pagamos impostos, né? Todos vocês pagam impostos aqui, pagam seu IPTU, teve aumento inclusive agora do IPTU, mas as grandes empresas, os bancos, principalmente os bancos, não pagam tributos. Eles ficam postergando. Então tem uma dívida enorme, e essa dívida faz com que a prefeitura não tenha recursos para todas as demandas. E ela faz um movimento de buscar esse dinheiro onde? Ela não vai cobrar dos bancos, a prefeitura não cobra dos bancos, ela vai cobrar de quem? Ela atacou agora, ela resolveu atacar os servidores públicos. O que ela faz? Ela adota uma política salarial aqui no município de São Paulo, já há mais de 10 anos, de conceder aumento salarial para os servidores de 0,01%. Isso aí significa nada. O aumento que um professor desse tem durante esses 10 anos não dá para ir na padaria comprar um pãozinho. Então, ele vem com essa política constantemente, né? Ano após ano, desvalorizando os servidores. Então, esse movimento que está parado agora, a greve que está acontecendo agora, ela não é para aumento salarial, deveria ser, né? Porque com essa política de 0,001%, a gente não consegue, os professores, os servidores, os médicos, os enfermeiros, as assistentes sociais, não conseguem tocar suas vidas, né? Não tem uma política salarial. Pior do que isso, agora, com esse novo plano de previdência
pública, aqui na Previdência do Emprego, aqui, nossa, do servidor público, eles aumentaram o desconto. Quer dizer o seguinte, que a gente não vai ter nenhum aumento, vai ter uma redução de salário. A gente pagava 11, conta um pouquinho mais. Em 2005, o prefeito aqui era o José Serra. Nós pagávamos servidores públicos, professor, médico, enfermeiro, pagava 5% para a Previdência Social. E aí, naquela ocasião, o prefeito na época falou assim, ó, a culpa é da Previdência dos servidores, vão aumentar a contribuição dos servidores. Aí aumentou de 5% para 11%, 5 para 11, em 2005. Então nós temos já 14 anos, né? 14 anos desse aumento. E aí o que aconteceu? O gasto com os servidores públicos, o gasto com folha de salário, ele, na verdade, de lá para cá, ele reduziu. Então, quer dizer, a prefeitura gasta menos hoje do que gasta menos hoje com o pagamento de salários de professores e servidores públicos do que gastava lá. Então, gasta menos hoje. Então, não tem sentido aumentar essa contribuição previdenciária dos servidores públicos aqui do município. Por conta disso, não há necessidade. Então, aumentou de 1, foi para 11 lá, e agora, nesse início do governo aqui com o ex-prefeito Dória, que agora é governador, ele fez um projeto para aumentar de 11 para 19. 11 para 19. Então, 19%, quase 20%, mais o imposto de renda que todos pagam aqui, quase metade do nosso salário, quase 50% do salário dos professores, médicos e servidores em geral, iriam para essa previdência, iam ser destinados ao imposto de renda e à previdência social do município de São Paulo. Então era quase até um confisco, que a gente não pode admitir. Não pode admitir porque também, como o professor Everton falou, aqui no município de São Paulo, aqui nós somos a maior cidade, né, do Brasil. Maior cidade do Brasil, e tudo que é feito aqui reflete como exemplo para o Brasil inteiro. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão precarizar, eles vão, em cima da aposentadoria hoje dos professores, das professoras, para que amanhã já tenha esse discurso do governo federal, amanhã eles irão fazer a aposentadoria de todos nós, não só dos servidores públicos, mas de todos os trabalhadores. Então, a aposentadoria vai ser precária, ficaremos lá como no Chile. No Chile nós temos hoje 70%, gente, 70% das pessoas ganham um salário mínimo. O salário mínimo é muito pouco, as pessoas vivem na linha quase que da pobreza lá no Chile, por conta dessa questão da previdência social. E esse discurso, se a gente permitir que isso avance aqui em São Paulo, nós teremos não só para os professores e professoras que fazem esse movimento legítimo aqui em São Paulo, mas teremos para todo mundo, todos terão esse confisco salarial, teremos essa aposentadoria muito precarizada. Então, é importante essa conversa, é importante falar com os pais, é importante falar com as mães, de mostrar que esse movimento ele é importante, a gente sabe das dificuldades que as crianças não têm as suas aulas, mas há o compromisso dos profissionais da educação, de ter essa reposição e de fazer esse movimento, de questionar o prefeito qual é o verdadeiro interesse aqui da política do governo aqui de São Paulo, o prefeito Bruno Covas. Qual é a intenção? É sucateamento das escolas públicas, né? Ou da valorização dos seus servidores, da prestação de um serviço público de qualidade. Nós queremos ter aqui nas unidades de saúde. O professor Bruno falou que aqui você não sente a falta do professor, sente a falta do professor que está em greve, porque ainda temos uma escola e temos profissionais que lutam por uma escola pública de qualidade. Agora, já não temos médicos, já não temos profissionais de saúde, então a gente nem sente a falta a greve que eles estão fazendo, que eles participam também da greve, né? Não é só o professor, não é só a professora, não é só o pessoal de apoio, são todos os servidores que estão fazendo essa paralisação e mostrando para a população a importância desse movimento, que é um movimento, não é por melhoria de salário, não é pela luta contra a precarização e a destruição dos serviços públicos. Então a gente está aqui para isso, exatamente para isso, para não deixar que a escola morra, que os postos de saúde morram, e a gente tenha que ter acesso, para ter acesso a tudo isso, a gente tem que pagar. Hoje ainda a escola a gente consegue fazer esse enfrentamento, né,
fazer esse enfrentamento. E temos algumas escolas, e é uma grata surpresa, né? Assim, fico muito feliz de saber que os alunos que entraram na FATEC, né? No vestibular, e temos outras escolas. Agora acabou de sair uma menina da Zona Sul, que passou no primeiro lugar em medicina, né, na USP, de escola pública. Então, a gente tem que buscar isso o tempo inteiro de valorização, porque a escola, a educação é o nosso bem maior. Se a gente não tiver isso, nós estamos perdidos, nosso futuro será nebuloso. Eu não sei se vocês ouviram uma declaração do ministro, né, o ministro da Educação, desse atual governo. E ele diz o seguinte: ele diz que a universidade, a faculdade, não é para todo mundo, é só para uma elite. Olha, absurdo isso, porque uma criança, a gente tem um sonho de estudar numa escola pública boa, fazer um colégio e de ir para a faculdade, de ter uma formação boa, ter uma boa profissão, né? De ser uma pessoa que tenha perspectivas futuras, né? Então ele corta isso e ele diz: só quem pode ir para a universidade é a elite, né? É a elite da população. Nós, os pobres, não tem esse interesse, não tem esse objetivo de dar a universidade para essas pessoas. E a gente tem que ir incansavelmente contra essa posição, né? Dessa forma do ministro da Educação falar uma coisa desse tipo. Então, é muito importante que vocês participem, que vocês saibam do que está acontecendo, que é uma mentira essa questão do comprometimento, que o município não tem dinheiro, né, vai ter que tirar dinheiro, vai ter que aumentar imposto se essa aumento da contribuição previdenciária não acontecer. Ano passado, eu disse para vocês, ele queria aumentar de 11% para 19% esse imposto sobre a aposentadoria dos servidores públicos. E teve um movimento muito forte mesmo, e que conseguiu reverter dos 19%, baixou um pouco para 14%, mas continua ainda para os novos professores, novas professoras que vierem, a aposentadoria deles estará arrasada. Esse projeto é isso. Nós apresentamos, no primeiro dia, quando eu assumi, apresentei o projeto para revogar essa SampaPrev, chama SampaPrev, a Previdência aqui do município de São Paulo. Então, revogando e a gente fazendo uma discussão honesta sobre isso daí. Ali acho que tinha um gráfico, mas acho que não vale a pena. É um gráfico que mostra o orçamento aqui da cidade de São Paulo. Imagina uma bola bem grande assim, é o orçamento da cidade de São Paulo. Mais da metade desse orçamento é destinado, está naquela dívida dos bancos que não pagam seus tributos aqui no município de São Paulo. E o resto do orçamento é dividido com saúde, com educação, com esporte, com cultura. Então a gente vê que é uma fatia bem pequenininha para educação, outra fatia pequenininha para saúde. E a gente vê nossas escolas aqui, eu estava vendo com a Jurema, a situação da quadra aqui da escola, precária, né? Das crianças praticarem esporte. Então, eles não apontam lá, eles não atacam o problema principal. Por que não atacam o problema principal? Porque são os grandes financiadores da campanha deles nas próximas eleições. Então, eles vão atacando os servidores, a população como um todo. Então, e precariza. Nós temos hoje, aqui no município de São Paulo, quase 3.500 escolas. 3.500 escolas. Dessas escolas, quase 70%, das 2.500 escolas mais ou menos, são já terceirizadas. O que é terceirização? Você passa a atividade principal da escola para uma empresa privada, né, com profissionais contratados por essa empresa privada, com salários menores do que nós temos ainda, com situações de trabalho precarizadas, e a qualidade cai abruptamente, cai muito a qualidade. Então, o processo é esse, é um processo de terceirização da educação, da saúde e de outros serviços aqui no município de São Paulo. Então, é um processo que a gente não pode deixar que ele avance, porque teremos no futuro, senão teremos no futuro todas as escolas terceirizadas. E a terceirização é uma precarização, nós não teremos serviços públicos de qualidade daqui a pouquinho mais à frente. Então,
eu acho importante, se alguém quiser abrir a palavra para alguém, mas acho muito importante que vocês saibam exatamente o que está acontecendo, qual é a verdade das coisas, porque a mídia, a televisão, o rádio falam uma coisa, mas a realidade que a gente vive aqui é bem diferente do que a propaganda. Então a gente tem que ir nas escolas, ir nos encontros, ir no terminal de ônibus, e informar a população do que exatamente está acontecendo aqui e do que nós queremos para os nossos filhos. Bom, obrigado. Pessoal, como eu já falei, né, para quem chegou depois, meu nome é Daniele, sou professora, já estou aqui na escola já há mais de 5 anos, sou professora de informática, todos os alunos são meus alunos, e assim, o que a gente queria pedir para vocês? A colaboração e o apoio, porque a gente não tem isso, como o vereador falou, a mídia está distorcendo tudo que está acontecendo, né? O senhor prefeito está colocando um monte de mentira, e assim, então a gente está pedindo a colaboração de vocês, que vocês entendam, porque a greve é nosso último recurso. A gente já vem tentando conversar há mais de 2 anos, e nós não somos escutados. O sindicato tenta mobilizar, a gente vai lá, não recebem a gente, tá? Então assim, a gente sabe tudo o que acontece perante a greve, que é uma situação extrema, mas é que ela é necessária, tá? Então a gente pede o apoio de vocês, a colaboração que vocês, quem está aqui, espero que tenha entendido. Se tem alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente esclarece todas as dúvidas, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, a gente falou do nosso lado, falamos o que está acontecendo, tentamos explicar. E aí agora é esse momento de conversa. Eu queria ouvir de vocês quais são as dúvidas, o que vocês pensam sobre isso, como a gente poderia ajeitar melhor essa situação. Aí levanta a mão. Não. Então, esse cara falando, a gente não disse, é importante dizer de novo que na outra greve a gente falou. A gente se aposenta e continua descontando os 11%. A gente tem a Selva, que agora 14%, que é aposentada de um cargo e ela continua contribuindo. Coisa que não acontece com os trabalhadores que são do INSS. Outra coisa, a gente não tem fundo de garantia, nem seguro-desemprego, na verdade. Porque a gente também não tem carteira assinada, né? A gente é compensado, não tem carteira assinada. E aí, se a gente sair, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, vai ter que fazer outra coisa. É um outro jeito. Mas a maioria das pessoas não entendem, né? Porque assim, colocam o servidor público tudo no mesmo patamar. Como se a gente fosse, se a gente estivesse no mesmo grupo dos funcionários, dos juízes, dos políticos, dos funcionários que são nomeados, são aqueles que não fizeram concurso, que têm cargo de chefia em vários órgãos, só por questão de apoio político. Então a pessoa não tem formação, não sabe nem o que está fazendo ali, e está lá no cargo de chefia. E está ganhando muito bem sim, aí tem carro, tem gasolina paga, tem tudo isso, coisa que a gente não tem. A gente é funcionário público, sim, mas é da pior classe. A gente não é, eles estão ganhando tão bem, vão se aposentar com um teto de 30 mil, gente, isso é um absurdo. Ou como saiu na mídia aqui, os professores ganham em média 10 mil, tem alguém ganhando uns 800 mil, porque a média ele estava feito no salário. Então alguma coisa está errada. Então é importante você dizer isso, obrigada. Você ganha 10 mil, você voltar para as 2 mãos, não? Não, contando com seus impostos.
independente da pessoa estar em casa ou não estar em casa e não vir ouvir, vai da liberdade de cada um, vai da sentença de cada um querer estar aqui ou não ouvindo a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir muita verdade também, mas a importância de todos vocês estarem aqui é justamente essa, para essas que não estão. Muitos, e eu quero e acredito que a maioria não está, porque não pode estar aqui. Então, a importância de vocês estarem aqui é conseguir repassar isso para os pais, os responsáveis dos que não puderam estar. Além disso, também passar para aqueles que não têm filhos aqui, para aqueles que têm filhos em outras escolas que estão ou não em greve, porque, como eu já tinha dito, isso é algo que afeta todos vocês. Todos nós usamos o equipamento público municipal aqui. Todos nós dependemos, em parte, do que a prefeitura disponibiliza para termos uma vida digna aqui na quadra. Mais do que em qualquer outro lugar, nós estamos muito dependentes e muito ligados aos serviços que a prefeitura presta. Então, se esse serviço está sendo sucateado por esse plano, parece um plano maligno de vilão de história, gente. Se você for colocar na ponta do lápis e ver. É enganação vindo da mídia, é distorção de informação para jogar cidadão contra servidor. Então, a importância de vocês estarem aqui é que vocês vejam a nossa parte. Nós estamos trazendo informação, trazendo dados. Trouxemos um vereador, uma pessoa que está lá na Casa Legislativa para poder conversar com vocês, para que vocês tenham esse outro ponto de vista. Não estou obrigando ninguém a concordar. Adoraria obrigar vocês a concordar, mas não vou fazer isso. A partir das informações que vocês têm aqui hoje, pensem a respeito do que está sendo passado pelos veículos de massa de vocês e pensem no que nós nos disponibilizamos a dar nossa cara a tapa e conversar com vocês a meio metro de distância. Pensem nisso na hora de chegar na conclusão de vocês. O que vale, qual informação vale mais? A informação jogada da chamada do jornal, que fala professores que recebem até 10 mil reais, em média 10 mil reais de aposentadoria, agora estão reclamando da Previdência, ou nós estamos vindo aqui trazendo dados, trazendo fonte, para que vocês possam tirar as conclusões e repassar para todos os outros cidadãos aqui da comunidade. Essa é a importância de vocês estarem aqui. Adoraria que tivesse muito mais. Adoraria que a gente não conseguisse fazer isso aqui dentro, que a gente tivesse que fazer isso lá fora. Não é ainda a situação. Espero que daqui para frente, cada situação que nós convoquemos vocês, venham não só os pais, mas todo o entorno. A comunidade escolar não é só de pessoas que fazem parte daqui dentro. As pessoas que moram aqui em volta são afetadas, fazem parte da nossa comunidade escolar, além da comunidade da nossa família. Como o Bruno falou, eu acho importante também deixar claro outra coisa, que a gente convidou o vereador que está nos apoiando para vir aqui conversar com vocês. Importante lembrar por quê? Que a presença dele aqui significa que é possível sim os vereadores apoiarem a nossa causa. É possível. Porque eu sei que rolou na mídia e rolou por aí, a gente conhece outros vereadores aqui da região, que afirmaram que não tinha como nos apoiar, que eles estavam perdendo dinheiro, que eles estavam perdendo verba de gabinete, que eles estavam perdendo um monte de coisa para apoiar os professores. E aí aqui está a prova de que, com boa vontade, ou não olhando só para o próprio umbigo, dá para apoiar os professores sim, não é isso? Isso é verdade sim, Juliana. Tudo mudou um pouco do ano passado por conta da pressão da comunidade, cada base de vereador aqui do município de São Paulo. Tivemos na mídia, inclusive, um vereador dizendo o seguinte: eu acho legítima a luta dos servidores públicos, mas se eu votar com os servidores públicos, eu perco mais de 30 cargos aí, porque cada vereador que apoia o governo nessas ações deles, em todas as ações, ele tem cargos distribuídos nas secretarias, nas subprefeituras. Então, é um jogo de interesses, né? E se a gente fizer esse movimento nas bases, né, pressionando o vereador, mostrando para ele que ele está punindo, na verdade, a comunidade, eu tenho certeza absoluta que eles vão recuar porque ano que vem nós temos eleições aí, né? E tem um movimento que assim, quem votar contra a comunidade, quem votar contra a população, não volta para a Câmara Municipal. A gente tem que fazer esse movimento, né? E importante também, né, Jerema,
saiu na mídia que o professor ganha 10 mil reais, é uma grande mentira. Existe uma possibilidade, da Constituição do Brasil, ela permite que o professor ele possa trabalhar de manhã e à noite. Então, alguns professores têm um cargo de diretor e de professor, então ele acumula lá 3 mil no salário, com mais 2, ele consegue trabalhar 18 horas por dia e ganhar 5 mil reais. É verdade, ele pode, mas ele fica 18 horas trabalhando para ganhar um salário um pouquinho melhor. E eles pegaram esse valor e mostraram que essa é a média dos professores que se aposentam com esse salário. Então, é uma grande mentira. Então, a pessoa não tem mais vida, ela trabalha, trabalha 16, 18, 12 horas por dia para ter um salário melhor, para poder se aperfeiçoar, acaba ficando doente porque as condições são precárias, a gente sabe disso. As salas de aulas, a gente tem uma luta muito forte para ter a diminuição de alunos por sala de aula, para ter uma qualidade melhor. Enfim, é uma série de coisas que atrapalham muito o trabalho aqui do professor, e a gente quer lutar por isso, a gente vai brigar por isso, porque tem condições melhores, para que os nossos filhos tenham uma educação de qualidade mesmo, melhor, e possam se desenvolver. Então, a gente precisa disso, precisa que vocês entendam o que está acontecendo e, como diz o professor Bruno, transmitam isso para as pessoas que não vieram, não puderam vir, e oriente a população sobre o que está acontecendo de fato.